Louvado seja Deus, estamos aqui. A misericórdia do Senhor nos alcançou e nós estamos aqui. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E é mais um dia de gratidão por tudo que ele fez, pelos livramentos que ele nos deu, pela noite em paz que ele vai nos dar. Já temos a certeza que ele vai continuar fazendo a boa obra, já nos trouxe até aqui, vai continuar conosco. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, que nesta hora já estão junto conosco aqui, que é para nós estarmos mais uma vez meditando na palavra. Meditação na palavra é fundamental. Você quer prosperar? Medite na palavra de dia e de noite. É promessa de Deus, lá em Salmos 1, versículo 3. Então, eu quero trazer com vocês, estamos numa revisão. Nós demos uma parada ali na morte de Abraão, na morte de Sara. Depois disso vem a continuação de Deus investindo na vida de Isaac. Nós ficamos ali, nós estamos esquecidos, mas precisamos fazer uma revisão para ver o que é que já entendemos. O que é que já entendemos mesmo de tudo isso? Já sabemos qual é o porquê que nós estamos nessa leitura contínua do livro de Gênesis? Vamos entender aonde nós já chegamos. Quem esteve comigo no horário da manhã, quem esteve comigo no Face ao meio-dia, sabe que nós estamos realmente fazendo uma revisão. Então, o que é que o Senhor fez? Nós sabemos que tudo que temos de conhecimento em relação a Abraão é muita coisa para a gente se animar, não é? Saber que realmente o amor de Deus é tremendo. Então, isso não deve nos confundir. Tudo que Deus fez, que a gente fica impactado e fica pensando, por que ele fez assim? Com certeza porque ele não quer perder o foco da promessa lá no Éden. E já veio Jesus, e agora ele não quer perder o foco da promessa da sua segunda vinda. Aqui onde nós estamos estudando é porque o Senhor não queria perder o foco da promessa. Ele tinha feito uma promessa em Gênesis 3,15. E aí ele acompanha Abraão e você vê as situações, mas nada disso deve nos assustar, porque realmente Deus só tem um propósito, não perder o foco da promessa. Quem perde o foco somos nós, mas ele não. Ele continua firme nas promessas que ele nos fez. É isso que nossos filhos devem saber. Eles têm que saber disso. Quando chegarem na faculdade, eles têm que saber disso. Quem é o nosso Deus? Quanto mais nós estudarmos a palavra, nós vamos conhecendo mais. E o que Deus nos mandou fazer foi justamente isso, conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 3,6. Então, nossos filhos, nossos netos, têm que saber disso. Chegando na faculdade, eles não podem de maneira nenhuma estarem sem estar firmado nessa fé. A fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, já imaginou nossos filhos ouvindo tudo isso que vocês estão ouvindo, e vocês passando para eles, fazendo os cultos domésticos, ensinando tudo direitinho? Eu quero dizer para vocês que na congregação que eu estou, naquele bairro que vocês já sabem, um bairro de muito sofrimento, muita marginalidade, nós já começamos a fazer o estudo da mamãe Eva. A mamãe Eva. Por quê? Porque nós estamos estudando Gênesis, e aí para ter assim aquela unidade. Então, já começamos para o Dia das Mães falando da mamãe Eva, que nós nunca falamos, não foi? Mas nós estamos estudando Gênesis e estamos vendo que Deus não descartou Eva. Ele não fulminou Eva. Então, ele aproveitou. Ele só fez tirar de lá do paraíso porque não podia ficar pecado lá. Mas ele acompanhou Eva durante a trajetória dela fora do paraíso. Eles não podiam entrar lá, mas Deus não abandonou o homem. E especialmente a mamãe Eva, não é? Que já ia começar a gerar filhos. E o Senhor disse que filhos são herança dele. Então Deus estava ali com ela, e ela com certeza se arrependeu, porque quando ela tem o seu filho, ela diz, alcancei do Senhor.
Ninguém chama o Senhor, Deus de Senhor, sem ser movido pelo Espírito Santo. Então Eva já tinha ali a consciência de que ela tinha errado e que agora Deus está acompanhando ela para que a promessa acontecesse. E aí, isso nos alegra saber que o nosso Deus, na sua fidelidade, está também passando isso para nós, esses ensinamentos, para que nossos filhos também se mantenham na fé e acredite que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é palavra de Deus. Temos que lembrar que essa terra ficou contaminada de povos idólatras. Eu estou dizendo a terra prometida. Nós deixamos esse assunto ontem. Quero que você... Ficou contaminada de povos idólatras. Mas tudo por que ficou? Só conseguiram chegar na terra prometida, mesmo oficialmente, 700 anos depois. E o que é que Abraão plantou durante o tempo que ele estava nessa trajetória com Deus? Ele deixou ser gerado a briga de dois irmãos, já começou a confusão, Ismael e Isaque. Depois, antes disso, seu sobrinho Ló já tinha gerado inimigos para Israel, os moabitas e os amonitas, que foi gerado de Ló com suas filhas. Então, eles mesmos produziram inimigos para lá adiante, esses inimigos ocuparem a terra prometida antes dele. Antes dele chegar lá, os inimigos já estavam lá. Mas foi porque Deus tinha esse projeto? Não. O que a gente planta, a gente colhe. Deus não abandona a gente, mas a gente tem que colher o que plantou. Eles plantaram isso. Abraão plantou inimigos para Israel, Ló plantou, então agora a terra prometida, que logo depois nós vamos ver que ficou sendo o Israel, né? Ainda não tinha esse nome, mas é Israel. Aí, preste atenção, enquanto esse povo hebreu, gerado através de Abraão, está lá no Egito, escravizado por causa dos seus pecados também, porque se afastaram de Deus. Enquanto isso, o que está acontecendo lá na terra prometida? Que Abraão morreu sem tomar posse. Vocês viram isso? Falei isso ontem. Abraão morreu sem tomar posse, porque até a cova dele e da sua esposa foi comprada. Ele ainda estava como peregrino naquela terra. Mas Deus foi fiel, sempre será fiel, porque a descendência dele tomou posse, mas ele não. Mas mesmo essa descendência demorou para chegar lá, por causa dos pecados também. A gente retarda as promessas de Deus, porque Deus é santo, santo. Ele não abandona, ele não perde o foco, ele nos leva em direção da promessa, mas enquanto a gente está retardando, ele respeita. É a gente que retarda, ele vai respeitando. Então tudo isso que Abraão aprontou, que Ló aprontou, as aprontações, eles estão colhendo. Agora eles estão presos lá no Egito, estão lá aprisionados, estão como escravos, né? Presos, não podiam sair, estavam trabalhando para o faraó de graça, escravos. Enquanto isso, o resultado do que eles tinham feito antes de chegarem lá no Egito é que eles criaram inimigos, e esses inimigos, claro, enquanto eles não chegaram lá para tomar posse, eles invadiram, e quando eles, 700 anos depois, que eles chegam lá com Josué, que entra na terra, já com esse livro, com o Pentateuco, eles tinham muito que aprender de Deus, por isso que Deus tinha que entregar o Pentateuco para eles defenderem a fé deles, ver se renovavam, né? Porque os inimigos que estavam aí, não foi inventado por Deus, não foi Deus que inventou uma geração de inimigos de Israel e colocou lá na terra prometida, não. Foram eles mesmos que produziram. E aí, plantou, colheu. Deus não abandonou. Não abandona nem a mim nem a você. Mas a gente planta e a gente colhe. Então é bom que a gente vá abrindo entendimento, porque você lê o Pentateuco e você fica se pensando, por que é que a terra o Senhor prometeu para entregar o seu povo? E quando o povo entra, está cheio de inimigos. Com certeza eu lhe garanto que não foi Deus que produziu inimigos para colocar lá. Os próprios hebreus
A começar lá de Abraão, eles mesmos, com as suas falhas, com as suas quedas, produziram inimigos, como no caso do Ló, que esse aí chama mais atenção, não é? O Ló, que era sobrinho, que Deus abençoou porque era sobrinho. Mesmo assim, com toda a bênção que Deus deu para Ló, ele conseguiu gerar dois inimigos terríveis para os israelitas, para os hebreus, que foram os amonitas e os moabitas, através dos filhos que Ló gerou com as suas filhas. Veja que coisa, hein? Depois você fica sem entender por que é que a terra prometida estava cheia de tanto inimigo. Se Deus deu para o povo dele, como é que ele deixou inimigo lá? Não foi Deus. Eles produziram, eles geraram inimigos. A mesma coisa Abraão com a Setura. A Setura gerou os midianitas. Quem produziu inimigo? Eles mesmos. Nessa relação com essa concubina chamada Setura, essa relação deles, viviam maritalmente, e ali eles tiveram filhos, e entre esses filhos estão os midianitas. O Midian que gerou os midianitas, inimigos terríveis do povo de Deus. Então, queridos, já abriram a visão? Já entenderam? Aí está revisando. Já estão entendendo? Não está mais fácil agora para você entender quando você lê o livro de Gênesis? Não fica mais fácil agora para entender quando você encontra lá adiante tanto inimigo para o povo de Deus? Quem gerou foram eles mesmos. Lá no início, no princípio. Meu Deus, como a gente está conhecendo o Senhor, não é? Está aumentando o nosso conhecimento, não está? Cada vez mais a gente fica entendendo quanto nosso Deus é bom para suportar tudo isso e não perder o foco, não desistir de cumprir a promessa. Ele não desiste, ele não vai desistir de enviar Jesus. A segunda vinda está às portas. Nós aprontamos como igreja do Senhor, não foi pouca coisa que nós aprontamos não, mas o Senhor vem buscar a noiva, ele não desiste. Está tratando esses dias. Fechou as portas do templo para a noiva fazer balanço. É um balanço, é uma avaliação. Como é que nós estamos? Eu mesma sou a principal, que estou sendo revisada nesses dias. E Deus já me mostrou só coisa que não presta. Tinha muito conserto para fazer. O Senhor está fazendo. Muita coisa que não presta. A ira, inveja, prepotência, arrogância. Então não preciso olhar para ninguém, examinar ninguém. Eu tenho que examinar a mim mesma. Já encontrei porque é o motivo, porque o Senhor fechou o templo, por causa de mim. Por causa de mim. Já é o bastante. Se tinha uma capa de Acã, o exército perdeu, o exército de Israel perdeu. Se eu já estou detectando na minha vida ira, arrogância, prepotência, orgulho, é o suficiente para as portas do templo se fecharem. Porque Deus não iria fechar as portas do templo se tivesse uma igreja trazendo alegria para ele, uma noiva cumprindo o propósito dele. Ele não fecharia, não tinha inimigo que conseguisse fazer isso. Então, por causa de mim, não tenho que examinar você, eu tenho que examinar a mim. É nesses dias de balanço, que esse fechamento foi para balanço, para fazer avaliação. Aí chego lá no culto matutino, na lateral da igreja, sem poder entrar no templo e dando glórias a Deus, porque Ele está dando a oportunidade de eu, que sou casa dEle, poder me humilhar diante dEle, reconhecer toda a podridão do meu coração. E pedindo a Ele um coração novo, eu quero um coração novo. Sonda mais, Senhor, mostra mais, eu quero um coração novo, eu quero uma mudança na minha vida. Eu não quero entrar mais no templo do jeito que eu entrava. Tem que ser nova mesmo, nova. Você é perito em fazer renovo. Você é perito em recriar. Então, me recria. Cria um coração novo. Faz algo novo. Então, queridos, é assim. Você olha para trás e vê porque é o retardo das promessas. Se você vai seguindo a história do povo de Deus, com essa promessa maravilhosa de ter uma terra onde manava leite e mel, e o tempo que esse povo
começou a produzir inimigos para o próprio mal deles. Depois esses inimigos vão habitar na terra onde mana leite e mel. E Deus, na sua bondade, permite que esse povo entre lá, ainda dá vitória para esse povo. Ainda dá vitória. Era para deixar entrar, não é? Se fosse eu ou você, deixava entrar e deixar, que eu vou deixar eles morrerem lá, que não mandei eles produzirem inimigos para eles, e deixava os inimigos arrasar com eles. Mas Deus é bom, o seu amor é incondicional. Ele aí deixa o povo entrar, dá poder, dá sabedoria, dá estratégia, até o ponto de simplesmente rodear os muros de Jericó e os muros caírem. Veja que Deus maravilhoso. Era para ele fazer isso? Não, você se acaba aí, Jericó vai acabar com vocês. Mas não, Deus deu estratégia para derrubar o inimigo, para derrubar as muralhas, para acabar com os inimigos. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então eu creio que vocês estão vendo que essa revisão está trazendo muita coisa à tona, não é? Na minha vida, também não sei na sua, mas na minha está trazendo muita coisa à tona. Quando eu vejo o que Deus suportou de Abraão, aí eu venho para mim e vejo o que ele suportou e está suportando de mim. Aí só tenho que dizer, realmente o amor do meu Deus é incondicional. Nós só temos que glorificar e nos humilhar. Não é para a gente entrar em conversa com ele, vou orar. Aí vai orar, nem se humilha. Vai orar, já vai logo se humilhando. Se humilhando, porque o processo, os passos são esses. Os passos estão lá em 2 Crônicas 7,14. Primeiro se humilha, depois ora, depois busca a face, depois se arrepende dos maus caminhos. Eu estou nesse processo aí. Vou orar, não preciso falar mais nada. Já tenho que me derreter logo, chorar, dizer, Senhor, miserável pecadora que eu sou, meu Deus, a coisa boa que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Eu tenho logo que ir me humilhar, para depois então conversar com ele, depois que eu estou orando, depois que eu me humilhei, oro, depois que eu oro, aí agora eu vou buscar a face dele, que aí é adoração. Tu és lindo, Senhor, tu és maravilhoso. Busco a face. Depois que eu busco a face, que adoro, aí eu vou me arrepender dos meus maus caminhos, porque quando chega diante dele, adorando a ele, fica tudo revelado. Aí vem tudo à tona. Eu aí vou e me arrependo. Já aprenderam os passos? Pois aí, está em 2 Crônicas 7,14. Os passos para você entrar no templo em outra dimensão. Você quer entrar no templo? Quer que Deus abra as portas do templo para nós voltarmos a estar normal na casa dele. E a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira, porque nós vamos entrar assim nesses passos. Humilhando-se, orando, buscando a face e se arrependendo dos maus caminhos. E aí, queridos, foi desse jeito, é desse jeito, como está escrito, a trajetória desse povo de Deus, que Deus escolheu para que um dia a promessa se cumprisse. Gênesis 3,15, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele veio e hoje eu tenho o Espírito Santo e você tem o Espírito Santo porque ele veio. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Deus faz promessas, porém ele não esquece das exigências também que nós temos, a nossa parte. Ele faz a promessa, ele cumpre a promessa, mas ele não abre mão que você faça a sua parte. E ele fica esperando, por isso que demora. Como aconteceu com Abraão. Abraão tem que chegar naquele nível de entregar o melhor dele. Aí Deus foi trabalhando. Aparecia para ele, Abraão, até o dia que Abraão chegou nesse nível de entregar o seu único filho. E mesmo assim, você sabe que ali não parou. De vez em quando, vem mais uma coisinha desagradável, e Deus sempre fazendo a revisão, mostrando, e o que nós vemos é que Abraão não conseguiu
ainda em vida, depois a sua descendência é que vai conseguir, 700 anos depois, é que vão entrar, porque só na terra prometida, só no Egito, sua descendência passou 400 anos. Contando com os tempos antes do chamado de Abraão, dá um total de quase 700 anos para que ele estivesse oficialmente na terra prometida. É quase um milênio, né? A coisa é séria. Mas a promessa se cumpriu. A terra foi entregue. A mesma coisa somos nós agora. Está demorando, não é? Ainda, os discípulos ainda aqui na terra, o apóstolo Pedro já estava sendo perseguido pelos incrédulos e escarnecedores, dizendo, cadê a promessa? Ele não disse que vem? Agora imagine 12 mil anos depois, o que é que nós estão dizendo? Já passaram 12 mil anos e nada desse Jesus. Mas de quem é a culpa? É nossa. Deus não veio buscar uma noiva toda suja, toda fedorenta. Não, ele vem buscar uma noiva cheirosa. E ele está no processo da purificação da noiva. A começar de mim, coração enganoso. Jesus veio, mandou seu Espírito para meu coração se tornar um coração de carne. Como falam os profetas, ele disse que Deus ia fazer isso, transformar coração de pedra em coração de carne, com a presença dele, o seu Espírito em nós. Aí o Espírito vem, está em mim, e aí eu continuo resistindo a ele produzir esse coração de pedra, de carne. Ainda tem dureza no coração, ainda tem coisa para o Senhor quebrar. Ele vai quebrar tudo, mas ele vai fazer uma novidade nova na minha vida. Quebra, Senhor, é para quebrar mesmo, esmiuça. É com a palavra que ele esmiuça. O próprio profeta Jeremias diz que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela está me esmiuçando. Eu não sei se está fazendo isso com você, mas é assim como está dito, que é como um martelo que esmiuça a pedra. Você quer ser esmiuçada? Você quer ser realmente recriada? Você quer ser realmente o coração de carne que o Senhor prometeu que tem que ser? Então o Espírito Santo só trabalha em cima da palavra. Então haja a palavra na nossa vida. Que é para o Espírito Santo produzir esse coração maleável para Deus. A dificuldade é justamente meditar na palavra, viver a palavra. Se tiver a palavra, o Espírito Santo trabalha. Se você não abre a Bíblia para ler, se você não tiver amor pela palavra de Deus, o Espírito Santo está impedido de fazer esse processo, desse coração maleável. É através dessa junção do Espírito Santo com a palavra que o coração se torna de carne, para de ser coração de pedra, como era no passado, antes do Espírito Santo habitar dentro dos homens. Então, em nome de Jesus, vamos prosseguir nessa meditação constante da palavra. Eu estou agradecida ao Senhor pelas pessoas que estão se manifestando através do Zap, me dizendo que já estão fazendo os cultos domésticos, já baseado em Gênesis. Os filhos estão gostando de aprender que a mamãe Eva não foi rejeitada pelo Senhor. Ele não ama o pecado, por isso que ela teve, mas ama o pecador, por isso que ela teve que sair do paraíso, porque não pode ficar pecado lá. Mas o Senhor veio visitá-la, deu para ela um filho chamado Abel. E esse filho, Abel, foi morto pelo seu irmão Caim, porém Deus veio na sua fidelidade e trouxe um filho chamado Sete, para ficar no lugar de Abel. E aí você começa a ver o processo. Os setistas, que eram aqueles que são chamados no capítulo 6 de Gênesis, de filhos de Deus, aqueles que vieram da descendência de Sete, e aí por diante você que já tem me acompanhado, está sabendo que processo maravilhoso é esse do nosso Deus nas nossas vidas. Então o Deus de Abraão, que viu Abraão adulterar com Agar, que viu Abraão com a concubina, chamada Setura, no seu amor infinito, nesse seu amor que não tem limite, ele com paciência esperou, e Abraão, que não tomou posse, mas sabe que a sua descendência recebeu a bênção, porque temos a certeza que Abraão
Sendo o pai da fé, ele não ia duvidar de que todas as promessas de Deus seriam cumpridas. Deus tinha dito. Então ele não entrou. Ele entrou, mas não oficialmente. Mas o Senhor trouxe aquela geração para estar, a descendência dele para estar. Mesmo demorado, mas a promessa se cumpriu. Então Abraão estava sofrendo as consequências de ter, quando pecou, todo o povo dele, a descendência dele, sofreu as consequências daqueles pecados que foram gerados durante a trajetória dele. Agora, se você olhar para trás, Abraão também estava sofrendo as consequências das falhas do nosso querido Noé. Porque se não tivesse tido o nosso querido Noé amaldiçoado, o seu filho Cã, tinha idolatria na terra? Não ia ter. Então é uma cadeia. Um abismo chama outro abismo. Porque Noé pecou, porque Noé amaldiçoou o filho, Abraão já encontrou, mesmo sendo descendência dos semitas, dos setistas, quer dizer, Noé dos setistas e Abraão dos semitas, que veio através de Noé. As dúvidas você me pergunta no gabinete, que aqui é muito rápido para a gente assimilar tudo direitinho. Mas pode me procurar que eu estou disposta. Vocês estão entendendo? Se for olhando para trás, vai ver o quê? Que Abraão encontrou aqueles inimigos todos, aqueles ídolos todos. Porque teve um neto de Noé que lançou, que fundou uma Babilônia, que é a mãe de todas as falsas religiões, e é nela que está toda a idolatria. Então Abraão já encontrou um mundo no estado caótico novamente. Porque se tinha a idolatria, novamente voltou a estaca zero. Através de quem? Do Noé, um homem justo. Mas qual era a justiça de Noé? A fé. Qual foi a justiça de Abraão? A fé. Mas na hora que falha, é porque a obra que a fé deve produzir ficou em falta. Toda a fé tem que ter obras. Eles faltaram na hora da obra, que produz. A fé produz obras. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obra não é morta. Então, na hora que eles acreditaram, foram justificados pela fé. Mas na hora que eles falharam, foi porque não produziram as obras que a fé deveria gerar. Não deram lugar para isso ser produzido. Então o Noé, na hora que viu o seu filho aprontar com ele, como nós já falamos, vocês já sabem da aprontação do filho de Noé, que foi além do somente olhar o pai. Você tem agora essa certeza, né? Que ele somente não viu o pai e saiu mangando, fazendo gozação. Teve mais alguma coisa nisso aí. Uma certeza disso nós temos. Então, mas ele podia não ser dominado pela ira, sentar com seu filho, liberar perdão para o filho, porque quando a gente amaldiçoa o filho, já sabe que está amaldiçoando uma descendência, não vai ficar só ali, e além de tudo é o sofrimento para o próprio pai. Todo o tempo que Noé viveu foi sofrendo a consequência da maldição que ele lançou sobre Cã. Então temos que ver tudo isso e analisar nossa vida hoje. É para trazer para a nossa realidade. Porque quando você olha para trás, você vai ver que o processo do pecado, das maldições, já vem de longas datas. Então você vê que aqui o Abraão alcançou uma terra já cheia de idolatria. Ele morava onde quando Deus chamou? Morava em Ur dos Caldeus. E o que era esse lugar? Um lugar de idólatras. E por que tinha essa idolatria? Por causa do bisneto de Noé. Vocês vão assimilando tudo, é por isso que eu estou fazendo a revisão. Por que Abraão encontrou-se naquele lugar de idolatria e Deus tirou de lá? Porque já tinha tido um neto de Noé que se julgou um Deus chamado Deus só. Não foi pouca coisa não, porque eu não quis entrar nos detalhes, porque também tem que dar as doses com mais devagarinho, né? Mas depois vocês vão saber que o neto de Noé não foi brincadeira, não. Ele se tornou um Deus, ele tomou posse da posição de Deus, um Deus só, que está registrado na Bíblia. Quando você vê lá adiante, Ezequiel tendo a visão, vendo o povo de Deus adorando Deus só, adorando
Tamuz, que é o filho do Deus só. Tudo isso veio de Nimrod. Adorando a rainha dos céus, que veio da esposa de Nimrod, que era a sua própria mãe. Então é muita miséria que Abraão já encontrou na terra. Mas por quê? Por causa de um erro de Noé, aquele que era justo, foi justificado pela fé, mas caiu nesse fracasso de se irar e lançar uma maldição sobre o seu filho. A ira do homem não opera a justiça de Deus. O apóstolo Tiago fala sobre isso. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Ele se irou com o filho, ele tinha que sentar e conversar, perdoar, para que ele não viesse a detonar a descendência dele. E aí, se você for olhando para trás, vai encontrar mais. Então, antes de Noé, já teve o quê? O Caim, que matou seu próprio irmão, e que foi surgindo na terra uma descendência de malditos que foram destruídos no dilúvio. Mas tudo isso, quando você olha para trás, você vê que Deus não tem nada a ver com isso. É o homem que toma a decisão de sair da presença de Deus, de viver a sua própria carnalidade, e Deus, na seu infinito amor, nesse amor incondicional, continua atrás do homem. Porque o foco dele é trazer o homem de volta como começou, como no princípio, de volta. E por isso Jesus Cristo está vindo, vem a sua segunda vinda, para nós irmos de volta, para estarmos de uma vez por todas com o nosso Pai. Mas o processo é doloroso. Deus tem presenciado cada coisa na minha vida, não é? Ira, não é? Arrogância. Quanta debilidade, quanta coisa ruim, não é? Eu espero que todos tenham me perdoado, porque eu já pedi perdão a todos que estão comigo no Zap, por toda a ira, por toda a arrogância, por todo orgulho, porque o Senhor, meu Deus, Ele não merece isso. O Espírito Santo se entristeceu comigo, e eu não quero saber se ele se entristeceu com você. Cada um examine a si mesmo, mas comigo eu sei que ele se entristeceu. Eu não sou melhor do que Abraão, não sou melhor do que Noé. Infelizmente, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas eu tenho a esperança que a cada dia, que eu esteja cada dia me arrependendo dos meus maus caminhos, eu alcançarei do Senhor a misericórdia e estarei vendo essa terra sarada. Porque quem faz isso vai ver a terra sarada. Se nós fizermos isso, a terra sara, porque Deus não mente. Depois dele dar os passos, ele diz, primeiro se humilha, depois ora, depois busca minha face, depois se arrepende dos seus maus caminhos, e eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então você vai ver as notícias, o Brasil sarado, o vírus detonado, não somente esse vírus, mas todos os vírus detonados. E nós podemos viver em uma outra dimensão, para a glória de Deus. Mas tudo isso se os passos que o Senhor já nos deu forem cumpridos. Se não, vamos estar novamente continuando a receber como aconteceu no passado, continuando a receber o resultado do nosso plantio. Isso tem que ficar bem claro. Ou a gente toma decisão de andar com Deus, de ouvi-lo, de obedecê-lo, ou então estaremos sempre recebendo a recompensa da nossa plantação, que a gente planta. Se a gente plantar, continuar plantando arrogância, prepotência, orgulho, entrar na casa do Senhor nesse nível, a gente vai continuar recebendo o resultado daqueles que não fazem o que Deus manda. Agora, Deus vai deixar de cumprir a sua promessa? Não. Jesus virá, mas em vez de nós termos um tempo mais rápido para sairmos desse sofrimento aqui na terra, prolonga-se mais. Tudo que a gente planta, fora da orientação do Espírito Santo, só é para nossa própria derrota. Tudo que Abraão plantou e os antepassados dele plantaram só foi a consequência deles terem no futuro inimigos para lutarem dentro da terra que o Senhor deu, que manava leite e mel. Então a gente vai ficar por aqui, o horário já passou, mas você sabe que é muita coisa, é um processo maravilhoso essa revisão. Eu acredito que com essa revisão melhorou bastante o nosso conhecimento, não é? Mas qualquer dúvida, vocês ainda continuem me procurando,
para poder a gente tirar as dúvidas pessoalmente. Mesmo sabendo que estamos nesse isolamento, mas tem um processo para a gente se encontrar. Com a máscarazinha, como eu faço no culto matutino. Eu não uso máscara, não é porque eu esteja orgulhosa, achando que sou melhor do que os outros, não. É porque ainda não consegui fazer uma máscara. Mas o pessoal vai de máscara, oramos ali, com distância um do outro, somos prudentes, mas não vamos ficar sem nos encontrar para estarmos sempre falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Sempre para orar, sempre para meditar na palavra, nós estaremos fazendo isso sem desobedecer às autoridades, com as regras que eles determinaram. O paninho, né, a máscara e também os cuidados com as mãos, o álcool gel ou o álcool 70 sempre por perto, mas não vamos ficar sem agilizarmos o que tem que ser agilizado. É urgente que a gente medite na palavra, é urgente que a gente esteja cheio do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus depende disso para enviar de volta, para ele voltar, para ter a sua segunda vinda. Então só me resta agradecer pelo Senhor ter trazido você para estar comigo nessa hora, Célia, Maria de Fátima, Flor, muito grata ao Senhor pela vida de vocês, Sueli Mota, Taise, não sei se eu estou lendo direito o nome, mas estou lendo aqui Taise ou Taise, Rosângela Soares, louvado seja Deus pela vida de vocês, Antônio Santos, Célia Dantas, Célia Santos, tem duas Célias, não é? Célia Dantas, Célia Santos. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Maria, e não estou vendo o restante. Maria de Fátima, já falei. Jeane, Dalva Ramos, Yolanda, Dani. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês e quero deixar aquele beijo no coração. Amo vocês. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Amanhã às 5 horas, quem aguentar acordar, estaremos novamente continuando com a nossa revisão. Indo em frente com a meditação da palavra. Em nome do Senhor Jesus.